Bom dia, meu nome é Lara Mello. Bom dia, meu nome é Ana Beatriz Sampaio. E iremos apresentar um quiz de perguntas e respostas sobre direito de condomínio. Olha, eu acho bem interessante, antes da gente trabalhar sobre o que seria esse direito de condomínio, trabalhar um pouco o que seria de fato. Muita gente tem a falsa impressão que condomínio seria somente aqueles condomínios de casa, edifício, mas na verdade condomínio está num âmbito maior. Seria quando uma ou duas ou três pessoas teriam o bem de um mesmo imóvel, teria direitos e obrigações igualmente. Agora, você sabia que existem subdivisões no condomínio? Existem os necessários, aqueles a qual os vizinhos precisam dividir um muro, por exemplo. Os voluntários, que seria pelo regime de bem de casal ou até mesmo de sócios que residem no mesmo imóvel. E os edilícios, que a gente tem mais conhecimento, que seriam os condomínios de casa em si. Hoje a gente vai trabalhar e focar mais nesse condomínio, que é mais usual, que a gente tem mais curiosidade de saber de uma maneira mais social. Mas, antes disso, é importante salientar que existe a diferença entre os inquilinos e os condôminos. Os condôminos são aqueles proprietários, eles têm de fato o imóvel. Agora, os inquilinos, eles só têm a posse. Verdade. Esse regimento que rege o condomínio são de leis e normas do próprio condomínio. Por exemplo, no condomínio onde eu moro, é proibido o som nas áreas de comum de lazer. E essa regra surgiu após uma assembleia convocando todos os moradores. Sabe o que é interessante também? Que muitas das vezes esses inquilinos chegam no condomínio e não têm esse conhecimento dos regimentos internos e acabam tendo muitas complicações por conta disso. Tem uma colega minha que atualmente, há pouco tempo, assim, uns 2 meses, ela se mudou para um condomínio aqui da cidade. Quando chegou lá, ela recebeu uma multa que, na verdade, nem sabia que não poderia colocar o calçado na frente da casa. Isso é bem interessante, porque eu acho que isso deveria ser mais usual e deveria ser mais comunicado para que não houvesse muitas complicações futuramente por conta de ações que já são previstas no próprio regimento interno, né? E agora iremos passar para as perguntas e respostas. Oi, gente, meu nome é Rayane e eu vou fazer algumas perguntas para o quiz. Eu gostaria de saber qual é a finalidade do fundo de reserva. Voltando, qual é a finalidade do fundo de reserva, Rai? Olha, é muito interessante a gente ter esse conhecimento. O fundo de reserva, pelo próprio nome já diz, é quando há necessidade. Significa que ele pode ser dividido entre os condomínios, os valores? Não. Ele somente é necessário quando há estado de necessidade, quando não há outro meio viável para poder resolver. Se o locatário, o inquilino da casa, deve contribuir para o fundo de reserva ou não? Sim, o condômino ele deve contribuir com o fundo de reservas do condomínio. E quando é gasto com despesas que aconteceram, são despesas ordinárias. E quando estiver constituindo o fundo, são chamadas de despesas extraordinárias. Eu gostaria de saber também o que pode ser cobrado ao condômino quando ele atrasa o pagamento da cota. Bem, as multas são de 2% do valor do débito, os juros são de 1%, incidente dependendo da convenção, não podendo ser superior a 1%, e os reajustes vão acontecer de acordo com as convenções. Se o condomínio promover uma ação de cobrança, o condômino ele pode alegar o bem da família em seu favor? Sim ou não e por quê? Não, o bem de família ele não se aplica às penhoras de dívidas condominiais, de acordo com a Lei 8.009 de 1990. A pergunta é a seguinte: eu gostaria de saber quem é o responsável pelo pagamento dos débitos condominiais de unidade financiada retomada pelo banco. De acordo com o CPC, no artigo 1345, quem é responsável por esses débitos são os bancos. O síndico do condomínio pode impedir
que um condômino inadimplente alugue seu apartamento? Não, a imposição de restrições pode ser considerada como violação do direito de propriedade. Quantas assembleias deverão ser feitas anualmente? Bem, as assembleias ordinárias, elas acontecem anualmente para decidir o síndico, questões financeiras, e as assembleias gerais extraordinárias são quando houver necessidade. Não tem tempo definido, é quando houver necessidade, como eu falei anteriormente. E a última pergunta é: pode haver uma votação secreta em alguma das assembleias? Não, é vedada a votação secreta por dois motivos: a contagem de voto do percentual de pessoas ali presente e a possibilidade de fraudes ou equívocos. E chegamos ao fim do nosso quiz de perguntas e respostas sobre direito de condomínio. Tchau e até o próximo episódio. Me chamo Verônica e agora nós vamos explicar um pouco sobre o mapa mental referente ao direito de condomínio. Então, para começar, tem a seguinte pergunta: o que é condomínio? Condomínio é a posse ou direito de duas ou mais pessoas sobre o mesmo objeto. E esse objeto, ele não se restringe apenas a apartamentos, casas, não. Ele pode ser também um muro, uma cerca, coisas que são divididas entre duas ou mais pessoas que têm esse direito. Quanto à natureza do condomínio, ela pode ser tanto edifício, que edifício é dividido entre comum e exclusiva. É como se fosse exemplo de um apartamento. A gente tem um condomínio residencial, onde os apartamentos em si, as casas, elas são de uso exclusivo, apenas do proprietário ou possuidor, e também tem a área de lazer, que a área de lazer ou área gourmet, tanto faz, ela é de uso comum. Várias pessoas podem usar ao mesmo tempo, porém a área de uso exclusivo, que é apenas o apartamento em si, ela só pode ser usufruída pelas que têm direito. Ou então pode ser ordinária, que a ordinária ela é dividida de uso comum. Várias pessoas elas podem usufruir do mesmo espaço, do mesmo ambiente. Entre as formas do condomínio, referente às formas, elas podem ser pró-diviso e indiviso. O pró-diviso é aquele que pode ser dividido entre as pessoas e o indiviso é aquele que não se pode dividir. Como eu falei anteriormente, o condomínio ele não se restringe apenas a aquilo que a gente imagina sobre condomínio residencial. Não, o condomínio ele também é dividido em espécies. Pode ser o voluntário, que é aquele condomínio que a gente pode ser dividido, tipo um amigo faz um acordo com outro amigo e os dois compram o mesmo imóvel e eles pretendem investir de alguma forma naquele local, os dois têm o direito sobre a mesma propriedade. Ele pode ser também necessário, que é aquele decorrente em lei. Por exemplo, a divisão de um muro. O muro passa por um lugar que é propriedade tanto de um quanto de outro. Ou seja, ali também é o direito de condomínio sendo exercido, no qual as pessoas têm direito sobre o mesmo local. E também tem o edifício, que existe a divisão de comum e exclusivo, como eu já tinha falado. Que o comum ele é usufruído por várias pessoas, todas elas têm direito sobre o mesmo local, e o exclusivo ela é apenas de direito do proprietário. Seguindo essa mesma linha de raciocínio jurisprudencial, o STJ também decidiu que os aluguéis de temporada, você proprietário que tem uma casa e decide alugar temporariamente ela, não é ilegal. Ou seja, existem regras de condomínio que proíbem a temporada, né, os aluguéis de temporada, e o STJ ele decidiu que não é ilegal e não configura como fonte comercial. A exemplo disso é a Airbnb, né, que é uma plataforma de lugares e hotéis e casas que são alugadas por temporada. E o STJ decidiu que não é nada ilegal os aluguéis de temporada. Todos nós sabemos que o direito de condomínio, o condomínio em si, ele possui regras e normas no qual devem ser seguidas. E de acordo com essa premissa de normas a serem seguidas, o STJ ele decidiu que as normas e regras do condomínio elas não podem ultrapassar a razoabilidade do direito de propriedade.
para que não haja desconforto entre os vizinhos, os condôminos, nem para que haja nenhum tipo de ilegalidade. Ou seja, tudo deve ser respeitado dentro da lei e que também não haja uma extrapolação do princípio da razoabilidade ou da legalidade também. Ainda seguindo essa linha de raciocínio, o STJ também ele decidiu e discutiu acerca da proibição de animais de estimação dentro do condomínio. E ele decidiu que é de interesse do proprietário criar ou não o animal dentro da sua propriedade, que não deve ser proibido, desde que haja sempre uma boa convivência entre a vizinhança e que seja tudo acordado dentro do regimento. Ou seja, tem condomínios que não permitem animais de grande porte ou animais que fazem muito barulho e incomodem aos vizinhos, mas não pode ser proibido nenhum tipo de animal de estimação. Deve ser sempre acordado, buscando preferencialmente animais de pequeno porte, animais dóceis e tudo mais, porém não pode haver essa proibição. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, o STJ também decidiu que é ilegal fazer a proibição do condômino inadimplente de usar as áreas de lazer. É errado fazer essa proibição com o intuito de que o morador faça o pagamento antecipado ou que ele antecipe-se o pagamento que está em atraso. Por mais que ele tenha essa dívida, ele não pode ser privado de fazer o uso da área que lhe corresponde, de qual ele tem direito, por mais que ele fique sendo inadimplente até mesmo a resolução do problema.